Canal da Saudade, Eli Correia Oficial. Mande a sua carta para eu também poder narrar a sua história. Mande para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando a sua história. E um instante antes de mais uma história da saudade, ouça com atenção. Albert Einstein disse: no meio da dificuldade está a oportunidade. Acredite e pense nisso. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, A Picada da Cascavel e a Última Pescaria. O meu nome é Dirce e quero contar aqui no seu canal Eli Correia, canal YouTube Eli Correia Oficial, a história que aconteceu com o meu marido em 2014. Foi durante uma pescaria que ele foi fazer com alguns amigos. Roberto sempre foi um ótimo marido, um pai de família excelente, exemplar, muito carinhoso, muito dedicado. Sempre cumpriu com todas as suas obrigações, de pai, de chefe de família. Agora, de uma coisa ele não abria mão: a sua pescaria com os amigos. Como o Roberto gostava de pescar. E não é por nada não, mas ele era um excelente pescador. E não é conversa de pescador, não é mentira de pescador, não é verdade. Ele era um excelente pescador. Conhecia tudo que era tipo de peixe. Tinha sua tralha de pesca sempre muito bem organizada. Mas, por incrível que pareça, se tinha uma coisa que Roberto não gostava, tinha medo, era de água. Além de não saber nadar, ele morria de medo de entrar em água, mesmo no rasinho. Coisa de se admirar, a pessoa gostar de pescar e não é que não gostava de água, ele tinha medo de água. Então, mas apesar disso, quase todos os domingos, Roberto juntava os seus amigos ou alguns amigos e ia para a beira de alguma represa para pescar, à beira de algum rio para pescar. Em dezembro de 2014, Roberto tirou 15 dias de férias e estava numa euforia, para ir pescar. Só que dessa vez ele estava combinando com seus amigos de passar alguns dias na beira de alguma represa. Só que ele queria acampar. Ele não queria ficar assim, apenas um dia, aquele negócio do bate e volta, não. Ele queria acampar e ficar alguns dias, já que ele tirou férias, né? E começou a organizar tudo. E um dos amigos de Roberto resolveu que dessa vez levaria um pequeno barco, já que passariam pelo menos uns 5 dias na represa. E foi em uma quarta-feira que Roberto e os amigos partiram rumo à cidade de Nazaré Paulista, levando toda a tralha de pesca, inclusive barracas, fogão, lampião a gás e o barquinho lá, aquele barco pequeno do amigo. Roberto parecia uma criança. Ele não se contentava de tanta animação. E antes de sair, eu ainda pedi para que ele tomasse bastante cuidado caso fosse pescar de barco. Mas ele disse que não. Você me conhece, você sabe que eu tenho medo de água, então eu não vou sair de barco. Então tudo bem, ele não sairia da beira da represa. Ele não colocaria os pés naquele barco, segundo ele, de jeito nenhum. Chegaram em Nazaré Paulista ainda de manhã. Trataram de montar todo o acampamento. Começaram a arrumar, então, aquela tralha, né? E no começo da tarde já estava tudo prontinho, tudo arrumadinho e foram fazer a primeira pescaria. Estava do jeito que ele gostava, do jeito que ele queria. Bastante calor, não havia mais ninguém por ali, o lugar estava bem silencioso. E dizem que quanto mais silêncio, mais você pesca. Então estava do jeito que ele gostava. Tudo estava a favor de uma grande pescaria. E realmente estava dando muito peixe. Estava tudo indo muito bem. Olha que alegria. Roberto, com toda a sua habilidade, né, que tinha para pescar,
era o que mais pegava peixe naquela primeira tarde. Quando começou a cair a tarde, quando começou a anoitecer, Roberto e os outros decidiram dar um tempo, fazerem uma parada. Eles limparam alguns peixes, acenderam uma fogueira, colocaram os peixes em uma grelha e fizeram aquela peixada. Cervejinha bem gelada, peixinho fresco na brasa, bem temperadinho. Tava do jeito que eles queriam, do jeito que Roberto gostava. Agora já chegou a noite, e a noite está quente, bem quente. No silêncio dava para escutar, sabe, aqueles grilos que cantam, aqueles barulhos da noite. E inclusive dava para se ouvir o barulho dos peixes pulando na represa. Então Paulo, o amigo de Roberto, aquele que havia levado o barco, resolveu que colocaria o barco na água e iria para o meio da represa tentar uns peixes maiores. Tava uma noite bonita, uma noite estrelada, enluarada, e ele chamou Roberto e o outro amigo Carlos, mas Roberto disse que não. Vocês sabem que eu não gosto de água. Olha só que contraditório, não gosta de água, mas gosta de pescar. Então ele falou, não vou, fico por aqui. Carlos resolveu ir com Paulo, os dois amigos de Roberto. Eles colocaram um lampião de gás naquele pequeno barco, suas varas, iscas, e então foram para o meio da represa. Roberto resolveu então arrumar o seu equipamento e foi para um canto da represa bem debaixo de um pontilhão. O mato ali um pouco alto, mas ele acabou conseguindo um bom lugar para pescar, para ficar pescando ali. Os amigos de Roberto, lá na represa, começaram a pegar um peixe atrás do outro. E não demorou muito para Roberto também começar a pegar. Eles no barco, no meio da represa. Roberto aqui, na margem, debaixo ali do pontilhão. E a pescaria comendo solta. Os amigos de Roberto com aquele barco foram ficando cada vez mais distantes de onde estavam acampados. Eles tinham deixado o barco seguir a correnteza. Sabe, aquela correnteza fraquinha, mas que ia levando o barco cada vez um pouquinho mais para frente. Aos poucos, o barco foi ficando distante de onde estavam acampados, cada vez mais distante. Paulo e Carlos já deviam estar mais ou menos a uns 1.500 metros de distância. E foi exatamente nessa hora que ouviram ao longe alguma coisa como um grito. Socorro! Um grito vindo de longe, distante, mas deu para se ouvir porque parece que à noite, de madrugada, parece que o som se propaga mais. Então eles ouviram aquele grito, não tiveram muita certeza do que o grito dizia, mas foi um grito. Porém, não deram muita importância. Afinal, se fosse Roberto chamando, ele gritaria novamente. Bem, os minutos foram passando, o tempo foi passando. Paulo e Carlos, os amigos, já estavam agora a mais ou menos 1h30, já lá no meio da represa. E como o barco estava um tanto distante do acampamento, eles resolveram então pararem ali e começar a remar de volta. Começar a voltar aonde eles estavam acampados, até porque meu marido Roberto estava lá. Levaram um pouco mais de meia hora de onde estavam até chegarem à beira da represa, onde o acampamento estava ali montado. E assim que chegaram, começaram a procurar por Roberto, que ele estava pescando por ali. Ele estava mais onde? Roberto! Roberto! E nada de Roberto responder. Foram até o carro, iluminaram tudo ao redor com aquela lanterna e nada. Roberto! Roberto! E Paulo então começou a andar em direção ao pontilhão, onde ele e Roberto teria dito que enquanto eles iam pescar de barco, ele iria ali pelos lados do pontilhão. E ali com a sua lanterna,
sabe, gritando pelo nome de Roberto. A princípio até acharam que Roberto estivesse meio que escondido para dar um susto, para aprontar uma. Mas com os gritos de Roberto, Roberto, Roberto e nenhuma resposta, eles começaram a ficar preocupados. E então Paulo, com a sua lanterna, segue em destino ao pontilhão, em direção aonde ele, Roberto, disse que iria ficar, enquanto eles iam pescar lá no meio da represa. Ok, ele vai seguindo então em direção ao pontilhão. Ele continua gritando: Roberto! Roberto! Ô, Roberto, onde está você? Cadê você, Roberto? E do outro lado, o outro amigo, Carlos, também está chamando em direção oposta. Porque agora criou-se uma preocupação na cabeça de um, na cabeça de outro. O que teria acontecido com o Roberto? Por que ele não responde? Onde estaria Roberto? Para onde teria ido Roberto? Ele falou que iria ali no pontilhão, e o pontilhão é um tanto perto. Roberto! Roberto! E é quando então Paulo, ele com a sua lanterna, iluminando aqui, iluminando ali, ele vê alguma coisa e vai se aproximando. E quando ele chega bem perto, ele toma o maior susto, ele leva o maior susto. Roberto está caído ali no mato, não se move, respira com muita dificuldade. Imediatamente, Paulo grita para o Carlos: Carlos! Carlos, corre aqui! Aqui perto do pontilhão, Carlos! E os dois, então, os dois amigos, conseguem tirar Roberto dali. Naquela escuridão, apenas com as lanternas, aquele nervoso todo, eles não conseguem entender o que havia acontecido com Roberto. Teria sido um infarte? Teria sido um AVC? Sabemos lá. Sem esperarem mais nada, colocam Roberto no carro e vão às pressas para o pronto-socorro de Nazaré Paulista. Roberto é prontamente atendido. Porém, assim que dá entrada no pronto-socorro, ele sofre 2 paradas respiratórias. 2 paradas respiratórias. Eles tentam reanimar. Na primeira, conseguiram. Na primeira parada, conseguiram reanimá-lo. Mas na segunda, não tiveram a sorte. Não conseguiram. E, infelizmente, Roberto faleceu. Roberto não resiste e morre. Meu Deus, o que teria ocasionado a morte de Roberto? O que teria causado a morte de meu marido? Ele que estava tão feliz em ter ido pescar com os amigos. Ele queria ficar de quarta a domingo, quer dizer, ia se esbaldar, ia matar toda aquela vontade dele de pescar. E agora ele morreu exatamente no primeiro dia em que chegaram na represa de Nazaré Paulista. O que teria causado a morte de Roberto? Foi que se descobriu que a morte de Roberto foi provocada por uma picada de cascavel. Isso mesmo, uma cobra. Uma cobra venenosa, uma cobra cascavel. Os médicos disseram que se ele tivesse sido levado assim mais cedo, mais rápido, por certo eles teriam dado o antídoto e salvado a vida de Roberto. Ele estaria vivo, teria conseguido resistir. Agora, o fato dos amigos estarem lá na represa, quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que alguém fosse ali vítima de uma picada de cobra? E foi o que aconteceu com o Roberto. Eles estavam pescando lá no meio da represa e quando voltaram, cadê Roberto? Roberto caído perto do pontilhão, onde ele disse realmente que ia pescar, e vítima de uma picada de cascavel. Tudo o que Roberto queria era passar uns dias em companhia de seus amigos e fazendo o que mais gostava: pescar. Quando eu recebi a notícia da morte de Roberto, a primeira coisa que veio na minha cabeça, que morreu afogado.
Eu sabia que ele tinha medo de água. Com certeza ele quis acompanhar os amigos naquele barco que um dos amigos levou e deve ter acontecido alguma coisa. Ele passou mal, caiu, morreu afogado, morreu afogado. Só pode ter sido isso. Mas quando eu fiquei sabendo realmente da causa mortis, da causa de sua morte, eu não pude acreditar. Eu simplesmente não pude acreditar. Os amigos de meu marido acabaram se culpando pela morte de Roberto. Disseram que não deveriam ter deixado ele sozinho, que a culpa foi deles. Não, a culpa não foi de ninguém, foi uma fatalidade. Eles não têm culpa de nada, não têm culpa alguma. Eu tiro a culpa dos dois amigos de Roberto. Eles não têm culpa mesmo de verdade. Eu não os acuso e nem os culpo. Foi uma fatalidade. Lembro de Roberto tão feliz, tão eufórico, que ia tirar alguns dias das suas férias para ir pescar. E foi pescar. Ao invés de ir ao encontro dos peixes, que ele sonhava tanto em pescar, trazer para casa, levou até caixas de isopor, tudo. Ao invés de ir ao encontro dos peixes na represa de Nazaré Paulista, ele foi ao encontro, infelizmente, da morte. Guardo com muito carinho todas as fotos das pescarias de Roberto, inclusive as fotos que eles tiraram lá em Nazaré Paulista pouco antes da sua morte. Roberto, meu amor, eu me lembro tão direitinho, você contente, você feliz, arrumando suas tralhas. Ia ficar 2, 3 dias, acampado inclusive lá na represa, realizando teu sonho de pescar. Você amava pescar, adorava pescar. Mas infelizmente, essa foi a sua última pescaria. Infelizmente, picado por uma cascavel, você sofreu um choque anafilático. O poder do veneno da cobra paralisando todos os seus órgãos. Meu amor, meu querido, sou eu, Dirce, aqui neste canal da saudade, narrando a nossa história, a sua história. Que saudade de você! A picada da cascavel e a última pescaria. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.